Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao lançamento do livro Empreendedores na Serra Gaúcha, Trajetórias que Inspiram. Bem-vindos ao Mundo dos Empreendedores Serra Gaúcha 2024, onde histórias de inovação e resiliência se entrelaçam. Neste livro, encontram-se relatos inspiradores de empreendedores que enfrentam os desafios de um mercado em constante transformação. Com coragem e criatividade, eles reinventam-se frente às revoluções tecnológicas e sociais, moldando o tecido econômico e social da região. Este compêndio não apenas celebra suas conquistas, mas também é um convite para sonhar, ousar e realizar, inspirando futuras gerações de líderes visionários. Uma iniciativa da Agência Plena e do jornal O Estafeta. É com imensa alegria que recebemos a cada um de vocês para celebrar e compartilhar trajetórias inspiradoras que moldaram nossa região e que agora estão eternizadas nas páginas desta obra. A nossa região é conhecida não apenas por suas belezas naturais e sua rica cultura, mas também pelo espírito empreendedor de sua gente. Este livro é um tributo a esses homens e mulheres visionários que transformaram sonhos em realidade e contribuíram significativamente para o desenvolvimento econômico e social da nossa região. Nessa noite especial, teremos a oportunidade de conhecer mais sobre o processo de criação do livro e ouvir histórias emocionantes que fazem parte dessa coletânea e, claro, apreciar momentos de interação e network. Gostaríamos de agradecer a presença de todos, em especial aos nossos convidados de honra, aos empreendedores retratados no livro, às autoridades locais, imprensa e a todos que tornaram esse evento possível. Preparem-se para uma noite de inspiração e celebração. Nossa saudação também a quem nos assiste ao vivo pelos canais do O Estafeta, Empreendedores Serra Gaúcha e da Estúdio. Para iniciar, em nome da diretoria da Agência Plena, Marli Petrikovski, e do diretor do jornal O Estafeta, Alexandre Leôncio, agradecemos e registramos a presença da vice-prefeita de Nova Prata, senhora Sandra Zotes, presidente da Câmara de Vereadores, senhor Cláudio Dilda, secretária de Administração, senhora Fernanda Beliski, presidente da CDL, Heleno Sanganfredo, presidente da SIC, Rosecler Maschio Gilioli, vice-presidente do Cindy Lojas, Evandro Beneduzzi. Demais autoridades, convidados e representantes da imprensa, Rádio Prata, Rádio Massa, Jornal Correio Livre, Jornal Popular, Rádio Com, Estúdio Rádio e TV e Conecta. Em especial, a nossa saudação aos empreendedores que compõem este livro, seus familiares e amigos que fazem parte desse momento festivo. Nosso convite a todos também para que curtam a página desse projeto no Instagram, procurando empreendedores.serra Gaúcha. O livro Empreendedores Serra Gaúcha, Trajetórias que Inspiram, é um trabalho de planejamento e pesquisa que foi desenvolvido nos últimos 2 anos. Hoje, ele se torna realidade e também comemora o centenário da nossa Nova Prata. Para a sua saudação, convido a diretora da Agência Plena, Marli Petrikovski. Muito boa noite a todos. Eu estou emocionada em ver todos aqui presentes essa noite, em especial os nossos convidados especiais, convidados de honra, que fizeram parte dessa história linda que
Em alguns momentos vocês vão ter o prazer de folhear e conhecer. Quando a gente idealizou esse projeto, nós pensamos nos jovens empreendedores. Como nós levaríamos inspiração para toda essa juventude que tem vontade de empreender e que, às vezes, não tem onde se inspirar, onde buscar um pouco mais de coragem para enfrentar. Porque todos nós sabemos que empreender não é uma tarefa fácil. E, em especial, no nosso país, um pouquinho mais complicado, né? E quando a gente tem pessoas ao nosso lado que nos encorajam, que contam as suas histórias e que mostram que nada é tão simples, mas que tudo é possível, isso faz com que esses jovens possam ter coragem para enfrentar os desafios do empreendedorismo e seguir em frente. Cada história que está nesse livro são 10 empreendedores que contaram a sua trajetória, com certeza irão inspirar de alguma forma. Muitos deles eu li, todas as histórias, reli. Nós tivemos um trabalho longo, não é simples a gente contar histórias das pessoas, é uma responsabilidade muito grande. Tudo que a gente vai retratar no livro vai ficar para sempre, vai inspirar estudantes, nós vamos deixar em bibliotecas, faculdades, e essas histórias com certeza vão ser eternas para todos que tiverem a oportunidade de conhecê-las. Muitas delas eu me identifiquei demais com a minha história também, de como a gente começa a nossa trajetória ainda lá no primeiro dia de aula e até o final. Alguns dos empreendedores tiveram a oportunidade de seguir os negócios da sua família, outros começaram do zero, enfim, com certeza vocês vão se apaixonar pela história de cada um. E hoje vai ser uma oportunidade de vocês conhecerem um pouquinho mais de cada um. Nós queremos que vocês se sintam muito à vontade, que vocês aproveitem a noite para compartilhar, para trocar ideias. Nós temos um espaço aqui ao lado, que depois também, durante o jantar, vocês podem aproveitar para conversar com os amigos. Com certeza, muitas pessoas vão se reencontrar aqui hoje, né? Algumas vieram de tão longe para esse momento. E é isso que a gente quer, que vocês convivam e aproveitem a noite. Muito obrigada. Obrigado, Marli. Nesse instante, também convido para a sua saudação o editor desse livro, Leandro Galante, representando a todos que atuaram em sua criação. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de cada um nesse evento, quem nos acompanha também, que nos assiste. É com imenso prazer que juntos, então, a Plena e o Estafeta lançam esse livro. Esse trabalho que é mais do que uma simples reunião de relatos, é um testemunho de perseverança, de inovação, de transformação. Cada história contida nesse livro é um legado deixado, como disse a Marli, por empreendedores que, com muita coragem e determinação, construíram suas trajetórias e contribuíram para a transformação de uma comunidade. Eu sempre coloco para a minha equipe, para quem trabalha com a gente no Estafeta, que o jornal impresso ele é capaz de documentar a história das cidades, das regiões. E aqui a gente tem o Caco, Jornal Popular, que muitas histórias contou, muitos livros também editou, né, Caco? O pessoal do Correio Livre também. Então eu sempre friso que o veículo impresso ele é capaz de documentar a história das suas cidades. E passam décadas, podem passar gerações, e nós vamos servir de base de pesquisa. Sempre alguém vai voltar lá para pesquisar, para pegar algo, para se embasar na história. Então, editar um livro é isso, é deixar registrado para as próximas gerações como a gente chegou hoje. Nós brincávamos até numa entrevista que a gente deu lá para uma emissora de rádio de Garibaldi nessa semana, falando sobre o lançamento,
que muitos dos empreendedores que estão aqui hoje passaram pela transformação da época em que se escrevia num talão, se escrevia a caneta, se usavam os cálculos aí para fazer tudo na mão, pensando, e acompanharam a transformação. Essa transformação que chega hoje ao digital. Outros empreendedores já chegaram nesse novo mundo, nesses desafios que se tem hoje para se empreender. Deve ter sido difícil lá atrás, é difícil hoje. Cada um sabe como é que foi a sua trajetória para chegar até aqui hoje. Então, cada um, no seu tempo, deixou escrito, deixou registrado histórias que inspiram. E nós, Marli e equipe, fomos muito felizes em termos ouvido essas histórias. A cada história que a gente acompanhou, nós saímos mais emocionados, nós saímos com muito mais vontade de fazer acontecer e que esse livro pudesse se tornar realidade. E chegamos hoje, praticamente 2 anos de uma caminhada, cuidando cada detalhe. Teríamos que ter um livro praticamente para cada empreendedor que está aqui. Procuramos sintetizar um pouco dessa trajetória toda e esperamos que a gente possa ter alcançado o resultado que nós esperávamos, mas vocês também enquanto empreendedores. E eu preciso aqui agradecer alguns nomes, algumas pessoas que fizeram acontecer junto, porque só eu e a Marli não é possível, não tínhamos como tornar realidade tudo, porque foi gravação, foi edição, foi diagramação, foi tudo pensado em cada detalhe. Então, agradecer a Marli e o Ademar que compraram a ideia junto, né, que concretizaram esse projeto, a Luane, o Johnny, toda a equipe da Plena, todos que colaboraram com a gente, e é claro, a minha equipe do Estafeta que fez acontecer, o Ali, a Almeri, o Gustavo, o Maurício, o Emerson, o Mário e a Lely. Obrigado a todos, então, que abraçaram com a gente esse projeto. Então, mais uma vez, muito obrigado a cada um que topou estar com a gente nesse projeto e esperamos que ele possa, assim, servir de base para que cada ou empreendedor ou colaborador, cada um dentro da empresa que se encontra, possa servir de inspiração. Muito obrigado, boa noite. Nosso livro é uma coletânea de histórias inspiradoras. Cada empreendedor com sua trajetória, mas todos com uma palavra que resume: superação. Compõe esse livro as histórias dos seguintes empreendedores: Domingos Rossignol, Pascoal Bavaresco, Rogério Mendes Cola, Edson Buzin, Rogério Marcos Dallagnol, Adamir Vivan, Tiago Manhabosco, Cristiane Klanovics, Lucas Olderes e Bruno Petrekoski. O nosso agradecimento a todos por terem aceitado o convite para entregarem essa obra. Para falar em nome de todos os empreendedores, convido o Edson Buzin. A todos, me sinto muito gratificado em estar aqui hoje, compartilhando de uma certa forma as inquietudes. Eu acho que a minha história, ela não é a melhor história, ela é a que eu vivi. E eu acho que todos vocês, todos nós temos as nossas histórias, as nossas conquistas, e desde que estejamos felizes, independente do que a gente conquistou, já é suficiente, já é sucesso. Mas se eu puder compartilhar, e a gente está falando aqui de inspiração. Então, a minha vida, passa um filme na minha cabeça nesse momento, até porque eu não tenho um contato tão grande com a cidade mais. Eu saí daqui há muitos anos. E as minhas inquietudes, há cerca de uns 40 anos atrás, quando eu tinha apenas 8, não, mais um pouquinho. Eu nasci nessa rua, literalmente nessa rua, na casa número 2000, e nasci até em casa, com parteira, que não deu tempo nem de ir para o hospital.
da minha mãe ir para o hospital. Mas as minhas inspirações, elas aconteceram todas por aqui mesmo. Então a gente sempre fica pensando, poxa, o que inspira? O que faz com o jovem de hoje, principalmente, que faz com que a gente pudesse colocar na cabeça deles, que a gente pudesse fazer com que eles também trilhassem carreiras de sucesso, nossos filhos, netos, enfim, parentes, amigos. Eu posso dizer para vocês que dentro das minhas inquietudes, eu tive duas situações assim muito peculiares. O primeiro delas foi a minha professora. Hoje nós temos tecnologias, nós temos um monte de coisas que nos faz buscarmos, pesquisarmos tudo o que a gente quer saber. No passado não era assim. No passado a gente tinha que descobrir de outras maneiras. E eu tive uma professora no 11 de agosto, o colégio que eu estudei, que nem sei se ela sabe disso, mas eu sou muito grato a ela, que é a Lésia Esgária, porque ela, de uma certa maneira, para todos os alunos, mas eu peguei de uma forma que eu sabia que eu precisava ler, eu precisava estudar, porque era a única forma de eu poder me transportar para um novo mundo. Na minha cabeça, na época, e eu não julgo ninguém, isso era a minha verdade, meu outro mundo era além da ponte do Rio das Antas. Eu tinha isso na minha cabeça que eu precisava muito mais. É como se aquele universo, o que eu vivia naquele momento era muito pouco. E eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada, meus pais não tinham, e me deram o que foi possível. Mas mesmo assim eu fui atrás. Eu busquei isso de uma maneira absurda. E eu tive também duas vizinhas, que é a Elizabeth Giacomelli e a Marlene Guadanin, Toscan Guadanin, que eu tinha a maior inveja delas estarem na esquina da minha casa no final do dia esperando o ônibus para ir para a faculdade em Bento Gonçalves. A faculdade só tinha 2 cursos, né? Então eu não sabia nem o que eu queria fazer, mas eu sabia que era aquilo que eu queria. Então o meu caminho era, eu poderia não saber o que eu ia encontrar, mas eu sabia exatamente qual era o caminho que eu precisava buscar. E eu fui atrás disso. Então a minha inspiração ela veio daqui mesmo. E muitas pessoas falam, a gente ouve passar, fulano teve sorte. Ninguém sabe das dores que carrega, do peso e da dificuldade que leva e das lutas que enfrentam. Não podemos julgar uma vida do qual não vivemos. Então, nada é fácil. Para mim não foi fácil, e eu tenho certeza absoluta, eu falo isso, que todas as dificuldades que eu passei, exemplo, eu trabalhava, fui morar em Caxias do Sul, eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, tempo não sobrava para nada, e renda também era muito escassa. Eu pegava os vales transportes que eu recebia da empresa, vendia e fazia todo o trajeto a pé. Quilômetros. Para almoço, na hora da folga do almoço, eu trabalhava no restaurante, ajudava a servir no restaurante para ganhar o almoço. Ou seja, as dificuldades são para todo mundo. E, sinceramente, eu olho para trás e eu não penso que eu sofri. Eu não tenho essa amargura de que foi difícil. Gente, todo mundo passa por seus percalços, todo mundo tem as suas dificuldades. E eu olho para trás, eu acho que foi até divertido. Eu aprendi muito com isso. Eu tenho orgulho disso. É muito importante, eu acho que para o crescimento da pessoa, eu não estou dizendo que as pessoas devam passar as mesmas coisas. Cada uma tem a sua trajetória. E a gente tem que abraçar isso como grandes desafios. E a gente tem que saber que, quando a gente tem um objetivo muito claro, nada impede do que a gente vá atrás dele. Então eu também vejo assim muitos jovens hoje, de uma certa forma, um tanto acomodados. Eu vejo, às vezes, até quando a gente está contratando alguém, ou a gente vê as pessoas conversando, eu fico até triste de algumas situações que eu observo do jovem de hoje, que quer ter qualidade de vida, e ele já fala disso. Eu busco por qualidade de vida, eu quero ter tempo, eu acho super justo, todo mundo quer. Mas para a gente ter qualidade de vida, antes a gente tem que construir uma vida. E hoje eu vejo que essas situações elas são absolutamente necessárias. A gente precisa, talvez como a maior herança que se possa dar aos jovens hoje, é instigá-lo, é fazer com que ele descubra o seu próprio caminho. Que ele seja feliz onde quer que seja, e que ele não precise sair de nenhum lugar, que ele vá para onde ele bem entender e que ele se satisfaça e traga felicidade no ofício e no caminho que ele escolher. Eu acho que é o melhor, talvez exemplo, a melhor justificativa que a gente possa dar para orientar o jovem do dia de hoje. Eu saí de Nova Prata e eu nunca deixei de olhar para trás. Por mais que eu não tenha uma grande relação com a cidade, eu sempre tive orgulho daqui.
Em todas as minhas andanças, de uma certa forma, nos 4 cantos do mundo, eu promovo a cidade. E eu até dou uma glamorizada. Eu falo que nasci num condado americano chamado New Silver. Isso é bacana porque, coincidência ou não, os caminhos da ponte, eu nunca imaginei, nem nos meus melhores sonhos, que eu teria a possibilidade, a oportunidade de grandes projetos, usando como um exemplo de um trabalho que a gente executou recentemente de uma loja em Nova York. Eu falo isso por orgulho mesmo, sabe? Eu acho que isso é super bacana de um tchó que saiu daqui, entendeu? E que alçou tantos outros caminhos, que a gente teve tantas oportunidades. Hoje, além do meu trabalho, sou diretor de marketing da Unicasa. É a única empresa do segmento que está na Bolsa de Valores. Nós temos lojas em várias partes do mundo. Minhas áreas, né, executam exatamente esse trabalho de projetos. Tenho uma loja pessoa física em São Paulo, tenho um sócio. Sou feliz porque a gente compartilha de clientes, e eu estou falando isso só para vocês terem uma noção de amplitude, de clientes, de artistas, de políticos, ministros, governador, Cláudia Raia, nossa cliente, Padre Fábio de Mello, Neymar e tantos outros. Isso é importante e eu só uso isso para compartilhar do quanto é possível, do quanto às vezes as coisas a gente acha que são totalmente intangíveis, distantes. Não, basta a gente ir, basta a gente querer ir atrás e a gente consegue. Olhando para trás e falando desse respeito à cidade e respeito à origem, eu acho assim que o principal de tudo é ninguém apaga a sua história, ninguém apaga a sua origem. Tá lá, entendeu? Todo mundo vai ver. E eu tenho muito isso da minha mãe. A minha mãe tem 97 anos, gostaria de estar presente hoje, graças a Deus ela tem uma boa saúde, não mora mais aqui, mas ela sempre teve uma relação, um respeito muito grande, e ela me ensinou muito disso, eu valorizo muito isso. E se a gente falar dessa trajetória, do porquê, da origem, talvez vocês não saibam também. Minha mãe é a descendente viva mais longeva da família Martins, que é uma das famílias lá nos idos de 1865, que eram os primeiros habitantes dessa cidade, então um povoado. Então, realmente tem um apego, uma relação muito forte, e eu prezo muito por isso. A minha origem também, eu não esqueço, eu lembro disso exatamente do colégio que eu estudei, o 11 de agosto. Eu estudei no Aparecida, eu lembro das nossas idas, dos nossos amigos, da Sociedade Grêmio Pratense, do qual eu nunca fui sócio. Não tivemos essa oportunidade, mas eu estava lá, meus amigos, de uma certa forma, eu frequentava. A piscina, que a gente só podia ir depois que todo mundo ia embora, a gente ia escondido. Era assim que a gente se divertia. E eu não tenho vergonha disso, foi muito bom, a gente aproveitou muito. Eu quero agradecer muito essa oportunidade. Eu quero agradecer, então, a Agência Plena e o Estafeta pela iniciativa, sobretudo a Marli, que com carinho... ela conduziu de uma forma muito bem todo esse projeto durante todo esse tempo. Eu acredito muito em Deus e eu acho que a minha fé sempre me iluminou. Eu tenho certeza que eu sou iluminado. E eu acho que tudo tem a ver com a essência, com a família. Eu trouxe isso dos meus pais da forma mais simples que puderam me dar, mas eu valorizo muito isso. Na minha trajetória profissional, eu sou formado em Direito, pós-graduado em Marketing, pós-graduado em Gestão de Pessoas e pós-graduado em Design Estratégico pelo Instituto Politécnico de Milão. Isso me fez alçar e traçar muitos caminhos. Meu trabalho é muito focado em Marketing, em Arquitetura, em Design, mas eu fui formado em Direito. Eu sou casado, minha esposa está aqui, Márcia. Sem ela, com certeza não teríamos construído essa família, não teria esse apoio para a gente poder dar sequência. Tive a bênção de ter 2 filhos que moram em Porto Alegre, vieram para estar conosco hoje. Meu filho mais velho é arquiteto, Guilherme, e o meu filho mais novo é advogado, que é o Gustavo. Então, o mundo circunda, de uma certa forma, das 2 áreas da que eu me formei, que eu nunca exerci, mas tenho um filho advogado e tenho um filho arquiteto, que tem um orgulho também dos 2, de uma certa forma, traçarem caminhos semelhantes, para não dizer os mesmos caminhos. Então, eu agradeço muito. E, por fim, hoje, eu compartilho a minha história, mas não apenas a minha história. A história do Adamir, do Bruno, da Cristiane, a única mulher que consta no livro, do Domingos, do Lucas, do Pascoal, do Rogério, do Dallagnol, do Rogério Cola e do Tiago.
que as nossas histórias possam ser inspirações, mas a gente nunca pode esquecer que ninguém vive as mesmas histórias. Cada um vai viver a sua. Se eu pudesse dizer que existe alguma coisa em comum entre todos nós, eu tenho certeza que isso se traduz em garra, em coragem, determinação, força de vontade, perseverança, uma série de fatores que, sim, esses são os pilares para se construir uma história. Eu conheci um arquiteto português muito famoso, do qual tem uma única obra no Brasil, que é o Instituto Iberê Camargo, em Porto Alegre. Na ocasião dos 90 anos dele, o ano passado, eu fui convidado para participar do aniversário dele em Matosinhos, em Portugal. E ele fala o seguinte, ele fala que não basta olhar, tem que ver. Então, que todos consigam ver as histórias que nós vivemos e possamos transmitir isso a todas as pessoas que estiverem próximas. Uma salva de palmas, então, as 10 histórias que constam nesse livro. Obrigado. Obrigado, Edson. Passamos agora ao ato oficial de lançamento desse livro. Para esse momento, você poderá assistir a um pequeno depoimento colhido de cada empreendedor e, em breve, resumo de sua trajetória. Lembrando que toda a história estará disponível no livro. Para iniciar, convido que venha até a frente Domingos Rossignol. Filho de agricultor, Domingos Rossignol viveu até os 14 anos na linha 8ª Turvo, no interior de Protásio Alves, trabalhando na propriedade da família. Cresceu e se desenvolveu em Nova Prata. Foi buscar conhecimento na universidade, foi vendedor ambulante, picolezeiro, vendedor de pães com sua Kombi, atuou na Vipal e tornou realidade o Hotel Prata Világio. Pai, esposo e amigo. Ele é Domingos Rossignol, de olho no telão. Mas eu me sinto assim muito gratificado em ter conseguido, com muito esforço e muita força de vontade, vencer as etapas que eu venci. Meu nome é Domingos Rossignol, filho de Nova Prata. Me criei em Protásio Alves. Lá vim com 14 anos de idade para cursar o 2º grau. Tu tem que aproveitar o momento. Tá? O meu filho, o Diego, sempre diz, tem que aproveitar o momento. Então, tu tem as condições, ou então tu não tenha tantas condições, mas tu tenha a coragem de fazer. Hoje ser empreendedor é muito difícil. Por todos os efeitos negativos que se enfrenta, tá? A economia, leis, impostos, sempre é salutar você ser um empreendedor, mesmo com todas essas diferenças que temos aí de carregar um fardo nas costas, mas ele é gratificante quando tu consegue ver que tu propicia um bem social. Esse é o empreendedor Domingos Rossignol. Para fazer a entrega do livro, convido o diretor do jornal Estafeta, Alexandre Leôncio. Obrigado, Domingos. Agora convidamos Pascoal Bavaresco. Pascoal Bavaresco nasceu em Porto Alegre, mas vive em Nova Prata desde a infância.
Filho de ex-piloto da FAB, teve a família, a base do trabalho e o potencial para transformar suas empresas até chegar ao Grupo Lavoro, passando pela Casa Trevo e pela CTR, entre outras. Na vida comunitária, tem uma grande participação na concretização de sonhos de pratenses, como o campus da UX e o Cindy Loja, além do Festival Internacional de Folclore. Vejam o telão. Comecei a gostar dessa coisa de área agrícola. Lá, quando era piá, ajudando o pai na granja. Meu pai tinha uma granja em André da Rocha. Trabalhando efetivamente, comecei a trabalhar muito cedo. Com 7 anos era tratorista. Então, eu gostava sempre muito disso. Meu nome é Pascoal Bavaresco. Eu nasci em Porto Alegre, em 1957. E depois, vamos dizer assim, de algum tempo, meu pai e minha mãe resolveram se mudar para o interior. O planejamento é na base de tudo. Eu não consigo enxergar uma pessoa ter uma vida, ou um empresário ter uma vida de empresário, sem passar por um negócio chamado planejamento. Esse planejamento do dia a dia, pequenininho, lá que você faz para as suas atividades, é uma coisa. Mas o planejamento da sua vida é algo que tem que ser compartilhado com as pessoas que vivem com você. Seja um funcionário, seja esposa, seja filho, seja quem for. Você precisa compartilhar. A forma segura, sustentável de fazer as coisas é com o trabalho. E você tem que mesclar no trabalho a atividade física, ou seja, é importante o teu trabalho físico, você estar presente nas coisas que estão acontecendo. E eu comecei a minha vida carregando saco, sendo entregador de mercadoria. A vida da gente é como um gráfico. Só que chega num ponto mais alto. E a partir daquele ponto você vai reduzir a sua atividade, vai reduzir a sua participação, vai reduzir tudo que você criou nesse momento, você vai acabando com ele do outro lado. Só tem uma coisa que você inverte nesse gráfico, que são as experiências. Porque ela é uma curva crescente, ou seja, você tem experiências desde pequeno e você vai agregando essas experiências para sempre na sua vida. Então, aproveita o gráfico das experiências. Isso é o que eu faço. Esse é o empresário Pascoal Bavaresco. Por gentileza, Pascoal. Para a entrega do livro, convido a diretora da Agência Plena, Marli Petrikovski. Esse empresário Pascoal Bavaresco. Agora convido Rogério Cola. Rogério Mendes Cola nasceu em Nova Prata há quase 5 décadas e acompanha e impulsiona a Auto Pratense. Uma empresa que nasceu no seu seio familiar e que ganhou o sul do país. A evolução e a inovação sempre o acompanham, no esporte, na vida pessoal e comunitária. Rogério sempre está engajado em proporcionar desenvolvimento por onde passa. Marcas de muito trabalho e de amor pelo que faz. Vejam no telão. Nós abrimos 3 unidades e 2 foram em plena pandemia, onde aqui ainda estava tudo trancado. Então, além de ter coragem, é visão de futuro. Meu nome é Rogério Mendes Cola, eu sou sócio-diretor da Auto Pratense, iniciei na empresa desde os 11 anos. Meus pais, graças a Deus, ainda vivos, muito bem de saúde, um cuidando do outro. Gratidão, gratidão. Eu acho que tudo começa com a família. Família é o pilar de tudo. Nada vai bem se a família não está estruturada. E eu tenho assim a satisfação de dizer que eu tenho uma família maravilhosa,
apesar de pequena. Tenho minha esposa e 2 filhas, família pequena. Mas foi a base para tudo para mim. Chegou épocas que eu trabalhava de segunda a segunda, sem sábado, sem domingo. Quando a empresa era menor, a gente faz tudo na empresa. E no crescimento da empresa, a gente se afasta um pouco da família. Mas elas entenderam perfeitamente isso e foi fundamental para mim, sabendo que eu podia me ausentar de casa, que eu podia viajar, que eu podia estar na empresa e elas estavam bem em casa. Então, família é a base para tudo. Esse é o empresário Rogério Mendes Cola. Para fazer a entrega do livro, convido o editor do Estafeta, Leandro Galante. Obrigado, Rogério. Nesse instante, convido Edson Buzin. Edson Buzin hoje é diretor de marketing do grupo Unicasa. Pai e esposo, um homem que trilhou sua trajetória a partir de Nova Prata, desbravando o mundo e encontrado o seu espaço. Vendia suas passagens para transporte para buscar alimentação. A caminhada não foi fácil, mas o sucesso vem a quem ousa trilhar cada passo. Estudou, buscou e fez a diferença. Veja o telão. Hoje eu penso nessas pequenas situações e penso no que eu tenho hoje, na variedade de coisas que eu tenho hoje. E quando eu conto essas histórias, são coisas que parece que a gente está inventando, mas são tão reais, tão verdadeiras, tão gratificantes, que eu não tenho vergonha nenhuma de tudo que eu passei. Eu acho que tudo isso faz parte da formação, toda e qualquer coisa que a gente passa. Meu nome é Edson Buzin, eu sou o diretor de marketing do Grupo Unicasa. Eu nasci em Nova Prata, tenho 56 anos, sou casado há 32 e tenho 2 filhos. Chegou um momento na minha vida, né, que eu ajudava, além disso, eu ajudava em casa. E em um dado momento a minha mãe falou, não precisa mais ajudar em casa, guarda dinheiro para comprar um carro. E eu falei para ela assim, gente, eu nunca vou ter um carro, vai ser muito difícil. E ela falou assim, quase que me ameaçando, dizendo assim, nunca mais diga nunca, entendeu? Porque tudo que tu quiser na tua vida, se tu quiser, tu vai conseguir. A grande referência da vida da gente são os pais, né? Meu pai não teve grandes referenciais. Ele foi criado sem pai, sem mãe. E ele diria que ele foi o melhor que ele pôde ser. Então eu não reclamo da vida e não reclamo das situações e dificuldades que passamos. A minha mãe foi uma pessoa, ela foi e é à frente do seu tempo. Eu nunca vi ela derrubar uma lágrima por conta das dificuldades que passou. Ela sempre teve uma habilidade tão grande, que ela sempre procurou nos oferecer o que ela poderia. Então eu tenho essas 2 referências dos meus pais, da forma como foram e do que eles conseguiram fazer para nos passar esses valores, né, da gente, de conquista, da gente poder oferecer, não reclamar do que tem, e sim fazer o melhor daquilo que tem. Esse é Edson Buzin. Para fazer a entrega do livro, convido, representando a Agência Plena, Luane Abate. Obrigado, Edson. Nesse instante, convido Rogério Marcos Dallagnol. Rogério Dallagnol sempre foi um homem trabalhador e participativo na vida comunitária. Na fé, alicerçou seus passos e transformou sonhos em realidade. Na pedreira, como motorista, no supermercado, na service, por onde passou, deixou marcas de quem sabe que as metas precisam ser ousadas e que quem quer chegar ao topo precisa dedicar-se.
Na vida comunitária, dedica seu tempo a fazer a diferença nas entidades que faz parte. Vejam ao telão. Pegava o ônibus, vinha para Aparecida, esperava até 20 para as 8 para abrir. Era chuva, era frio, calçado molhado, algumas vezes vinha de bota de borracha até ali. Quando secava o barro embaixo da bota, caía no chão aquele barro e na época não tinha bullying, era pegação no pé mesmo, tá? Era chamado de apelido e outras coisas, o bullying não se conhecia. Então passei por tudo isso. Meu nome é Rogério Marcos Dallagnol. Eu nasci aqui em Nova Prata, eu sou natural de Nova Prata, tá? No ano de 1970. Cara, o que eu levo no ramo do empreendedorismo? Precisa começar, quando vai começar alguma coisa, precisa começar bem embasado. Mesmo assim é difícil, mesmo que tu tenha o estudo, mesmo que tu tenha embasamento, mesmo que tu tenha a pesquisa, mesmo assim é difícil. Muita persistência. Não é fácil empreender, tá? Mas tu tem que ter muita persistência. Hoje a empresa é nossa, da família, mas assim, o fato deles estarem aqui me deixa muito orgulhoso. Inclusive, eles têm um pique diferente, eles têm uma pegada diferente. Eles são mais comunicativos, eles são têm muito mais relações e coisa e outra. Então nós estamos num momento assim de unir o conhecimento com o relacionamento. Esse é Rogério Dallagnol. Para fazer a entrega, convido o jornalista do Estafeta, Almeri Angonese. Obrigado, Rogério. Convido nesse instante Adamir Vivan. Adamir Vivan é o homem que embalou a vida de milhares de pessoas, passando por várias gerações. A Delta faz parte da vida de quem vive no Rio Grande do Sul. Uma trajetória de muita dedicação, noite e dia, cuidando de cada detalhe para que festas, sonhos e projetos se tornem realidade. Um homem dedicado à família, apaixonado pelo que faz e que abraça as oportunidades. Vejam o vídeo. Começamos com 1 ou 2 caixinhas de som bem pequenas e sempre com muita dificuldade, né? Comecei com pequenos eventos, né? Fazendo festinha para 10, 15 pessoas, para depois passar por uma trajetória profissional. Meu nome é Adamir Vivan, sou filho do José Vivan e da Verônica Pigosso, uma família com 5 irmãos e que já venho de berço no meu ramo, né? Toda a família de músicos, né? E no ramo do entretenimento. A velocidade que anda com a internet, com a economia e as mudanças que são muito estáveis faz com que a gente tenha que se reinventar dia a dia. Então tem que estar sempre se inovando, aprendendo, buscando conhecimento para poder conseguir atingir os resultados que a gente planeja, almeja, e tanto em profissional quanto particular. Ficava na estrada porque eu era motorista, montador, ou apresentador, ou DJ, ou às vezes o técnico de som quando ia fazer show. Então eu acabava me envolvendo muito na empresa, né? Hoje eu consigo conciliar, eu cuido bastante do meu filho, eu cuido bastante da minha família, dos meus pais, cuido das questões sociais, porque eu participo em várias entidades sociais, então eu acabo conciliando. Com o tempo, eu consegui também administrar isso, do lado pessoal da Adamir, do lado profissional da Adamir. Esse é Adamir Vivan. Para fazer a entrega do livro, representando o Estafeta, convido Maurício Correa.
Obrigado, Damir. Para receber o livro, convido nesse instante Tiago Manhabosco. Tiago Manhabosco é natural de Juí e veio a Nova Prata para semear projetos inovadores que fazem a diferença. O futebol foi uma inspiração, mas sua caminhada transformadora partiu da engenharia e passou pela gestão de empresas que crescem e abrem caminhos para a geração de novas oportunidades. Seus sonhos o movem e o fazem lutar pela Qualistil e demais empresas em que se dedica. Veja o vídeo. Se você tem intenção de crescer, o que você quer conquistar, o que você quer deixar, você precisa dar um passo maior, sabe? Você tem que encarar esse tipo de coisa. É difícil ser empresário hoje, muito. Mas tu tem que estar disposto a passar por muita coisa para te botar uma empresa, muita. Eu sou o Tiago Manhabosco, sou natural de Juí. Minha família continua lá, meus pais, João Carlos e a Tânia. Somos em 5 e tô em Nova Prata desde 2016. Eu não sei perder. Para eu desistir é bem difícil, sabe? No momento que eu estiver desistindo de algo é porque aí tem uma coisa errada comigo, sabe? Isso não anda junto, não anda em momento algum. Não sei se a palavra é ambição, sabe? Ambição, às vezes, tu leva a palavra, ela pode se levar para o lado ruim, mas eu sempre quis mais de ver essa fábrica não com 100 famílias, mas com 200 funcionários, ajudando 200 famílias. Tu não pode parar, porque senão a onda vem por cima e te leva. Eu não tenho alguém que eu me inspiro, mas tenho as minhas ideias, as coisas que eu penso e nelas que eu foco e vou em frente. Esse é Tiago Manhabosco, por gentileza. Convido nesse instante para fazer a entrega do livro, representando a Agência Plena, Jonathan Antunes. Obrigado, Tiago. Convido agora para vir à frente a empreendedora Cristiane Klanovics. Cristiane Klanovics, uma mulher empreendedora, mãe, esposa, apaixonada pelo que faz, cuidadosa em cada detalhe. E é pela família que tem movido montanhas desde jovem. Foi buscar conhecimento e aprimora em suas empresas pelo Estado o fomento de marcas da família Klanovics. E é de pedra que se transforma projetos em realidade. Veja no telão. Por mais que a mulher hoje ela já tenha tomado bastante espaço, assim, mas ela está muito longe de ser realmente valorizada, reconhecida. Aqui na nossa empresa, 98% é só homens, né? Só tem eu e as secretárias, né, trabalhando, né? E quando tu vai para uma obra, para um trecho de asfalto, enfim, tudo é homens. Então, é complicado. Eles, no início, assim, ficava bastante constrangida, porque eles ou dão umas piadinhas, acham que tu não sabe nada, né? O que ela tá fazendo aqui, né? Mas depois tu vai se impondo, se colocando, vai conversando, né? O meu nome é Cristiane Klanovics. Eu sou formada em comércio exterior na Unicinos. Eu fiz uma especialização em marketing em vendas na FGV. Hoje eu trabalho com a minha família, enfim, né? Faço a parte administrativa no setor da mineração. O meu pai, ele sempre deu muita força para nós, assim, tipo, ele nunca vi ele se queixando, desanimado. Enfim, ele sempre dando muita força. Ele nunca deixa transparecer para nós, tipo, uma preocupação, nada, sabe? Isso que me inspira bastante, sabe? Ele nunca vê dificuldade em nada, sabe? Sempre
sempre tem bastante força, uma energia assim, ela é bem empreendedora, tem 64 anos hoje, mas trabalha mais do que nós, sabe? Ele é um cara de bom coração, gosta de todo mundo, é amigo de todo mundo. Sim, ele tem muito orgulho de nós, né? Isso que eu me inspiro bastante nele, sabe? De não ver dificuldade em nada, sabe? Vai, resolve, e a vida de altos e baixos, enfim, ele conta as histórias dele, sabe? E faz a gente não se preocupar. Essa é Cristiane Klanovis, por gentileza. Para fazer a entrega do livro, convido, representando a Agência Plena, Suzana Schwantz. Obrigado, Cristiane. Nesse instante, convido para vir à frente o empreendedor Lucas Olderli. Lucas Olderli cresceu entre caminhões, aprendendo com o pai e o avô, a base para o progresso. Na estrada, foi capaz de desbravar o país, levando o nome da Prata Vera para todos os recantos e abrindo portas para os outros segmentos empresariais, mostrando resiliência e inovação. Na vida comunitária, colocou à disposição da comunidade seus conhecimentos, participando ativamente de entidades e ações sociais. Vejam o vídeo. Com certeza, eu queria ter aprendido muito mais com meu avô, antes dele falecer. Não consegui, então eu tive que buscar apoio em outras pessoas mais velhas para pegar essa bagagem e de aprender como lidar com situações, porque hoje numa empresa tu não só administra, tu tem que ser pai, psicólogo, médico, então um pouco de tudo no meio do negócio. Meu nome é Lucas Olderli, tenho 30 anos, nasci em Nova Prata. Mas eu sempre estive envolvido na parte de ônibus, caminhão, enfim, toda essa parte da logística está no sangue. É um desafio, quem é empresário sabe quanto é difícil manter um negócio, tenta fazer o melhor sempre, e muitas vezes tu é julgado, tu tem aí toda a parte burocrática, então isso faz com que a gente cresça. Eu cresci muito pessoalmente e muitas vezes assim repensar o que eu quero para mim. Porque a empresa, tu não mata um lobo, tu mata uma alcateia todo dia. Então, esse é o nosso desafio diário. E o transporte é assim, é sazonal. Não é uma indústria, não é um negócio que tu vai fazer todo dia a mesma coisa. Por isso que muita gente que entra no transporte se apaixona pela logística, porque está em crescimento todo dia. Todo dia é chegar na empresa, um negócio novo, crescer e aprender. Esse é Lucas Olderli, por gentileza. Para fazer a entrega do livro, convido o editor de digital do Estafeta, Gustavo Ribeiro. Obrigado, Lucas. Para vir à frente, convido agora Bruno Petrikovski. Bruno Petrikovski teve desde adolescente a veia empreendedora. A sua visão de mundo e a sede por inovação o fizeram sair da zona de conforto. Abriu portas, superou obstáculos e chegou até aqui. Do sorvete a Petroskoff, as metas até podem ter sido audaciosas para um jovem, mas a sua determinação o fez superar até os golpes do caminho. Hoje Bruno é referência, principalmente para as novas gerações que buscam inspiração. Vejam o vídeo. Eu acho que o segredo para esse sucesso que a gente teve é de muito trabalho, mão na massa, muito foco e perseverança, né?
estar focado no que faz, ter claro na mente o que você está fazendo e para onde você quer ir. Quando a gente sabe o nosso destino, a gente sabe o caminho que a gente tem que trilhar. Quando a gente não sabe o destino que a gente quer ir, a gente vai de qualquer jeito e para o caminho que der. Então, ter esse foco, sonhar, né? Saber o destino que você quer chegar é muito importante. Meu nome é Bruno Petrikovski, eu nasci aqui na cidade de Nova Prata. Comecei a estudar na Fernando Lusato, que era uma escola estadual, que hoje já não existe mais. Eles tinham do pré até o 5º ano. Eu tenho uma frase que eu gosto muito do Walt Disney, que é: se você pode sonhar, você pode realizar. E desde quando eu estava com a minha uma unidadezinha lá, eu já gerenciava e pensava em ter várias, porque eu nunca me contentei com algo pequeno, digamos assim. Eu sempre sonhei muito grande, né? Então, para o futuro da cafeteria, eu prefiro ampliar, ter mais unidades, mas por enquanto eu estou aí com as 3 cafeterias, gerenciando elas, dando muito valor aos colaboradores também, porque são eles que constroem qualquer negócio. Sem eles, a gente não vai conseguir ter negócio nenhum, porque o nome é um nome, Petros Coffee, mas quem é a Petros Coffee é quem está trabalhando dentro dela. Esse é o Bruno Petrikovski, por gentileza. Para fazer a entrega do livro, convido Diana Alessio Damielo, da Agência Plena. Obrigado, Bruno. Reforçamos que aqui reproduzimos apenas pequenos trechos dessas belas e inspiradoras trajetórias. Todas essas histórias estão publicadas no livro que, em breve, estarão disponibilizadas em nossas bibliotecas da região e também com empreendedores presentes nesta obra. Nesse instante, convido o presidente do Legislativo, senhor Cláudio Dilda, para a sua manifestação. Meus caros mestres, não vou fazer a leitura do livro, podem ficar tranquilos. Mas, coincidentemente, estou lendo este livro de Bernardin d'Apremont e Bruno Gilonei, que traz a história da nossa região dos últimos 135 anos. Muito provavelmente, os 10 aqui contemplados, daqui a 135 anos, possivelmente alguém vai estar lendo. E o importante aqui, eu quero cumprimentar esse tipo de iniciativa, porque, embora todas as comodidades, todas as vantagens que se queira atribuir à linguagem digital, ela não tem a durabilidade do livro impresso. E eu me nego a ler livro digital. Tem que ser livro papel, mesmo que seja papiro do Antigo Egito. Rogério, Laone, Domingos, e eu poderia, é que eu não observei bem, mas eu poderia relacionar uma turma e meia de sala de aula da época da Aparecida e do Tiradentes. O Laone era sui generis. Ele nem sabe ainda a quantidade de vezes que eu acalmei a Ana Gilda Briani Antonioli.
faço essa referência só para dizer o seguinte, e eu acredito que estão lembrados. Nunca exigi decoreba, era entendimento, entender, compreender, deduzir, intuir. Esse era o desafio. E eu sempre dizia para esse pessoal que hoje estão fazendo aquilo que eu dizia que iriam fazer um dia. Vocês não vão ficar sempre sentados atrás de um banco de classe, de uma sala de aula. Vocês vão arregaçar as mangas amanhã ou depois. Então, meus caros mestres, o Vivan aqui e os organizadores me pegaram de surpresa, eu não preparei nada para dizer, a não ser dizer-lhes da satisfação de ver que vocês realmente, aqueles molecotes que viviam a sua época exatamente como deveriam viver, estão aí à frente de empreendimentos importantes. Sigam em frente, continuem servindo de referência, porque mais do que poder, há necessidade de que se construam estruturas que se sustentem mesmo nas maiores crises. E aqui eu acho que foi o Petrikowski que disse que... Onde é que está o Petrikowski? 3 cafés em período de crise? Não, quem foi que abriu lojas em período? Aqui, Rogério Mendes Cola. Então, meus amigos, cumprimento-os e, por mais 4 meses, tentando cumprir com o meu papel de presidindo a Câmara de Vereadores. Que não pensem que é uma tarefa fácil, ela também tem as suas nuances e dificuldades que vocês, caros empreendedores, aqui relataram. Também é complicado, é lidar com pessoas. Não é, Sandra Zotis? Gente, sucesso. Eu também tive o privilégio de ser aluno dele. Também tive esse privilégio. O Caco, todos, quantos professores, né, Caco? Nesse instante, para a sua manifestação, convido a vice-prefeita Sandra Zotis para a sua manifestação. A gente pode quebrar um pouquinho o protocolo também, né? Boa noite a todos. Inicialmente peço desculpas se eu começar a minha tosse, viu, gente, porque está difícil. Mas quero cumprimentar o professor Cláudio Dilda, nosso presidente da Câmara de Vereadores, a nossa secretária de administração, a Fernanda, a diretora do nosso campo, da UX, e principalmente todos esses empreendedores. Como disse o professor Cláudio Dilda, o Pascoal e eu estudamos juntos. Ele sempre foi uma pessoa muito inteligente, que nós, sempre quando tínhamos uma dúvida de física, matemática, Pascoal, como é que é isso aqui, né, Pascoal? E está ali, olha, hoje um grande empresário, empreendedor, Rogério Cola, essa turma mais jovem que a gente, né? Imagina que também... o Lucas Alderli, que pequenininho dançava conosco lá no CTG. Então, a gente fica muito feliz aqui em Nova Prata de ter essas pessoas que estão alavancando o nosso progresso, a nossa identidade de pessoas empreendedoras, de pessoas de bem, de pessoas de trabalho. Como disse, eu não sei se foi o Edson, desculpe se eu errar o nome, porque eu tive outro compromisso e cheguei um pouquinho atrasada.
Nós não podemos perder a nossa origem, gente. Não importa, ó, eu estou falando aqui, quem é de fora vai dizer, essa aí é uma gringa comedora de polenta, porque o sotaque a gente não perde, não adianta. Mas é isso que é bonito. Eu vou morrer com esse sotaque, com orgulho de ser pratense também, porque nasci em Veranópolis, vim para cá beber, então, e de ter colaborado com o meu município também, não é, dando o nosso melhor, e depois virão outros e farão a mesma coisa. Mas eu quero desejar a vocês todos um abraço, que vocês tenham uma vida de prosperidade, de sucesso no empreendimento de vocês, porque os empreendimentos de Nova Prata se seguem bem. Nova Prata está crescendo, mesmo nessa situação que nos encontramos. Mas os pratenses são fortes, o gaúcho é forte, e nós vamos sair dessa também. Nós nem podemos nos queixar. Então, um grande beijo no coração de todos, e que cada vez, eu vejo aqui também o pessoal, né, o nosso amigo, tenham muito sucesso e que venham mais esse projeto de nós homenagearmos essas pessoas que merecem e que sofreram. E pode deixar, Cristiane, eu sei muito bem o que é nós trabalharmos no meio de homens quando eles dizem que aquele serviço é de homem. Pode deixar. Eu trabalhei 35 anos e 4 meses na CRGE, né? E me aposentei aí sendo fiscal de obras, fazendo projeto. Jamais uma mulher comecei, e a gente vai conseguindo o nosso espaço, porque nós somos fortinhas e vamos adiante, não é verdade? Então, eu fico feliz também por tu seres uma mulher e estar à frente também desse empreendimento. Muito obrigada, gente. Olha, eu nem tossi, ainda bem, consegui. Parabéns a todos. Eu chamo a diretora da Plena para fazer a entrega de um livro e a todos, representando a todas as autoridades aqui presentes. Obrigado, Sandra. Toda conquista começa com a decisão de tentar. Sabemos que todos os empreendedores vivem hoje a partir de tentativas, erros e acertos. Parabéns pelas trajetórias inspiradoras de cada um. Que novos sonhos possam nortear a caminhada de cada um. A Agência Plena e o Estafeta agradecem a participação de cada um nesse projeto e lhe deseja muito mais sucesso em suas caminhadas. Convido a todos os empreendedores agora e a todos que estão presentes para nós fazermos um brinde a esse momento tão especial. E agradecemos a parceria de Glória Vinhos Espumantes, que se fez presente com a deliciosa Moscatel de Glória.
Parabéns a todos vocês. E agora eu convido os empreendedores, por gentileza, a irem até a outra sala para fazer uma foto. Daí os empreendedores, por gentileza, em frente ao backdrop aí para nós fazermos registrar esse momento tão importante. E após a foto oficial, nós iremos chamar as mesas então para se servirem e aproveitarem esse momento para muitas conversas, muito network e aproveitar esse momento tão especial. Muito obrigado pela presença de todos e aproveitem o evento. Boa noite.